Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho com esse corpinho para mostrar para vocês como que eu faço os meus pezinhos. Na verdade, eu não vou mostrar como que eu faço a costura deles, mas como eu coloco eles depois nas perninhas, como eu faço essa junção. Esses pezinhos, eles são bem firmes, bem estruturados, você pode balançar que a peça não vai cair assim facilmente e não vai precisar de outra base. Para começar, eu queria só dar uma leve explicação de como que eu faço, né, como é esses moldes desse pé. Esses moldes fazem parte da minha apostila Senhor e Senhora Noel, mas eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, de como que é. Então aqui eu tenho o peito do pé, que é feito em feltro, e essa parte menor é feita em papelão ou MDF, tá? Então eu pego ali o peito do pé e vou dobrar ele ao meio, vou fazer uma marcação na ponta para marcar esse meio, e atrás eu vou passar uma costura, tá? Então, depois que eu fizer isso, eu vou marcar também o meio da parte de baixo, que também é de feltro, tá? Depois que eu fizer isso, eu pego a partezinha menor, que vai ser de papelão ou de MDF, como eu falei, e vou colar por cima dela. Daí eu venho com a parte de cima do pé, que já vai estar com aquela costura, né, na lateral e com a marcação também na ponta. Coloco um alfinetinho para marcar e começo a fazer a costura em toda a volta desse pé. Então, eu vou fazer o ponto caseado, ou pode ser o chuleado, algum pontinho que você está acostumado aí a usar. Você faz essa costura unindo tudo. E ele vai ficar dessa forma. Feito isso, eu venho com o enchimento e coloco em toda essa parte da frente. Eu gosto de colocar bastante para ficar bem durinho, bem firminho e ajudar a dar essa sustentação ao pé. Atrás, a gente não vai colocar nada, a gente vai deixar aquele espaço para encaixar a perninha dentro, tá? Então, o enchimento é só mesmo na parte da frente. A parte de trás, onde fica a costura, não vai enchimento. Agora, a gente pega o corpinho, né, e vai encaixar a perninha dentro desse pé. Aqui eu já tenho um corpinho, onde tá com uma perninha já pronta, né, com o pezinho colocado, e a gente vai colocar agora o outro. Lembrando que essa parte da perninha tem que estar bem firme, tá? Tem que ter bastante enchimento para que ele ajude, né, a dar essa sustentação. Eu gosto de encher bastante a peça para ela ficar bem firme. Então, a gente encaixa aqui o pezinho. Ele tem que ficar mais ou menos 1 a meio centímetro maior, mais alto do que o outro que já está colocado. Por quê? Porque quando a gente faz a costura, ele tende a subir um pouco. Quando a gente puxa o nosso ponto invisível, ele sobe. Então, se você não deixa essa diferença de tamanho na hora de encaixar o pezinho, ele vai ficar um pé mais alto que o outro, vai ficar com defeito, tá? Depois disso, a gente vai começar a dobrar as bordinhas para dentro. Eu sigo aqui dobrando todas as partezinhas, né, dessa borda para dentro, tá? Mais ou menos meio centímetro, talvez até um pouco menos que isso. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Conforme vai chegando na frente, essa parte vai diminuindo, essa borda vai diminuindo, porque na frente nem tem margem, tá? A margem maior é dos lados e atrás. Então, aqui na frente, não se preocupe se não der para fazer essa dobrinha, tá? Conseguindo fazer isso nas laterais é o importante, porque isso é o que vai dar mais firmeza entre a perna e o pé. Você caprichando nessa estrutura, é bem provável que o seu boneco fique firme e não aconteça dele ficar caindo, tombando. E agora, depois que a gente fez isso, a gente vai encher essa parte de trás, porque ela fica bem murchinha, né, sem enchimento. Então, a gente vem agora completando, né, o que essa perna não conseguiu preencher. Então, eu pego aqui um pouquinho de enchimento, tá? Não precisa ser muito. E a gente vai aos pouquinhos. Então, eu separo aqui um pouco de enchimento e com a ajuda de um pincel, eu vou colocar aos poucos aqui por trás na perninha, tá? Então, você vai preenchendo aqui realmente aonde você vê que vai precisar, para ele ficar bem nivelado, né? Não precisa colocar enchimento demais, senão ele vai acabar ficando gordinho também e não vai ficar um efeito muito legal. É só o tanto mesmo de preencher. Depois de preencher, né, todos os cantinhos aqui, não esquecer nenhum lugar, a gente vai dar mais uma ajeitada, vai olhar se os pezinhos estão alinhados, né, vai arrumar direitinho. E agora, com a ajuda de alfinetes, a gente vai começar a posicionar esse pezinho da maneira mais fácil para costurar, que é marcando, né, para acabar não deslizando e sair. E então a gente coloca esses alfinetes em toda a volta para segurar,
naquela marcação, naquele sentido que você quer que eles fiquem, tá? Então, depois disso, colocado todos os alfinetes, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a costura. E a linha que eu utilizo é a linha de costura comum. Eu prefiro ela porque ela tem uma resistência maior e tem uma quantidade de cores também maior. Então, eu tiro aqui um pedacinho bom de linha e vou usar ela dupla. Então, o que que eu faço? Eu uno essas pontas aqui e deixo uma argolinha no final da linha. Dessa forma que eu faço, eu não preciso dar o nozinho na ponta da linha. Então, eu acho que fica bem mais fácil. Então, aqui a gente coloca na agulha e vamos começar a costurar esse pezinho na perninha, tá? Então, lembrando que a argolinha tem que ficar no final. O ponto que eu costumo usar é o ponto invisível. E como que ele é feito? Você pega aqui na parte do pé um pedacinho só daquela parte que você dobrou e coloca a agulha por dentro daquela argolinha de linha que você deixou, tá? Então você puxa e ela já tá presa, já tá firme, não precisa mais dar um nó. Eu aproximei aqui para ficar melhor de ver. Então, agora eu vou começar a intercalar. Então, eu pego um pouquinho do pé e pego um pouquinho da perna. Esse ponto invisível, o importante dele é você fazer pontinhos pequenos, porque quanto menor o ponto, mais invisível, vamos dizer assim, ele vai ficar. Mais delicado, mais escondido. Então, aqui é realmente um zigue-zague. Um pouquinho do pé, um pouquinho da perna. E aí, a gente vai fazer até essa primeira marcação aqui da coxa. E nessa parte, costuma ficar um pouco mais difícil, porque não tem muito como passar as mãos. Mas com um pouquinho de paciência, a gente consegue. Então, eu venho costurando aqui, fazendo o pontinho invisível, até chegar nesse primeiro alfinete aqui. Quando eu chego aqui nesse ponto, eu dou uma puxadinha para esconder toda essa linha e realmente fazer a parte invisível do ponto, tá? Eu só tiro esse alfinete aqui, o primeiro eu deixo para quando terminar toda a costura eu tirar. Então, aqui a gente puxa bastante, tá? Com cuidado para não arrebentar a linha e também para ficar bonitinho o ponto, né? E ele fica assim, ó, bem escondido. Eu adiantei aqui um pouquinho o passo, mas fiz a mesma coisa, continuei com o meu pontinho invisível por toda a perna, tirando os alfinetes conforme eu ia avançando os pontos. Vou fazendo isso até chegar no final e fazer o último ponto, que normalmente eu costumo deixar para fazer na parte do pé. Feito aqui o último pontinho, eu vou tirar o alfinete e vou puxar, né, para esses pontos ficarem escondidos. E agora eu vou fazer meu último teste para ver se essa perninha, né, mais esse pé, se eles ficaram firmes, se eles estão bem alinhados, se deu tudo certo. Então essa é a parte da conferência. Aqui eu testo o equilíbrio, o nivelamento, eu vejo se está tudo correto, para só então eu fazer o arremate final, onde eu vou passar o meu ponto pela última vez, deixando uma argolinha e passando novamente essa agulha por dentro da argola, para dar um nozinho. E vou fazer isso 2 vezes para ficar bem firme. Depois que eu fizer isso, daí é só você colocar a agulha por dentro da peça e sair com ela em algum lugar, só para esconder essa pontinha de linha. Daí corta e tá prontinho. Esse tipo de pé é uma ótima solução para quem deseja trocar aquelas bases acrílicas ou até mesmo de metal, que tem também de MDF, por pezinhos, né? Ele fica bem firme, ó, bem sustentado. Depois que coloca a cabeça também fica firme. Então eu acho que é uma ótima opção para quem não gosta de usar base assim como eu. E se você quiser fazer já o pezinho como se fosse um sapato, é só você trocar a cor. Em vez de você usar a cor do boneco, né, da pele do boneco, você utiliza a cor do sapatinho que você deseja. Daí é só decorar, né, e usar a imaginação. E essa é a forma que eu faço. Espero ter ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.